Vamos estudar agora sobre a predestinação, dando continuidade a este seminário do princípio divino. Nós vimos sobre o princípio da criação, nós estudamos também sobre a queda do homem, que é o ideal da criação de Deus, e depois a perda do ideal de Deus. Nós já estudamos sobre a consumação da história humana, que trata sobre os últimos dias, como vai terminar a história humana. Nós também estudamos sobre a missão do Messias, que Jesus veio para realizar 2000 anos atrás e o que de fato aconteceu com Jesus. Também estudamos sobre a ressurreição, que está previsto na Bíblia, né? A ressurreição nos últimos dias. Já entendemos que significa ressurreição espiritual e não do corpo físico e outros assuntos, né? E agora nós vamos entrar em um outro tema muito importante, que é a questão da predestinação. A predestinação é a crença de que tudo é predestinado por Deus. Então, será que a fortuna ou o infortúnio, ou a felicidade ou o sofrimento humano, ou até a salvação ou a condenação, ou a ascensão e queda das nações, será que tudo isso é predestinado por Deus? Algumas pessoas são destinadas à salvação e outras pessoas não. É esse ponto que a gente vai estar tratando. Até que ponto Deus está predestinando as coisas? Será que existe uma predestinação absoluta? Então, controvérsias teológicas sobre a predestinação têm causado grande confusão na vida das pessoas de fé. Então, as pessoas estão buscando entender Deus, as pessoas estão buscando servir Deus com um coração bom, com uma mentalidade boa. Mas as pessoas encontram algumas controvérsias, por exemplo, essa questão da predestinação. Até que ponto Deus está decidindo todo o destino do ser humano e até que ponto o ser humano pode interferir nisso. Então, quando nós observamos a Bíblia, nós percebemos que existe uma ampla base bíblica para defender a predestinação e também para negar a predestinação absoluta. Por exemplo, alguns versículos da Bíblia, como se tudo fosse predeterminado, predestinado por Deus. Quando nós vemos Romanos 8,30, está escrito: aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Também Romanos 9, 15 e 16. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende daquele que quer, nem do que se esforça, mas de Deus que compadece. Então, parece que claramente está dizendo, não depende do ser humano, mas depende apenas do poder e da decisão de Deus. Romanos 9, 21 também. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, parece que tudo está na mão de Deus, 100%. Romanos 9:11, Deus amou Jacó e odiou Esaú, enquanto ainda estava no útero da mãe, e disse que o mais velho serviria ao mais jovem. Então, dá uma impressão por essas passagens da Bíblia que tudo absolutamente depende unicamente de Deus, e o ser humano não pode fazer nada para mudar esse destino. Por exemplo, no caso de Romanos 9:11, que antes de Jacó e Esaú nascerem, eles não tinham feito nada, nem de certo nem de errado ainda, e Deus já tinha predestinado o que iria acontecer com eles, que o mais velho iria servir ao mais jovem. Então existe uma ampla base na Bíblia para poder defender a teoria da predestinação absoluta. Só que também na Bíblia existe uma ampla base de versículos que nós podemos entender que são contrários à ideia da predestinação. Por exemplo, em Gênesis 2:17, quando Deus disse para Adão e Eva para que eles não comessem do fruto, ele estava advertindo para evitar a queda do homem. Então é claro, é evidente que a queda do homem não foi uma predestinação de Deus. Deus não predestina uma coisa ruim. Mas a queda do homem foi o resultado da desobediência do homem, como nós já vimos no capítulo 2. Também Gênesis 6:6 fala que Deus arrependeu-se de ter colocado o homem na terra. Então, se fosse uma predestinação absoluta de Deus, então a queda do homem também seria a predestinação de Deus. Então, como Deus poderia se arrepender do resultado de algo que Ele mesmo predestinou? Também João 3,16. Todo aquele que crê em Jesus não perecerá. Então, nenhuma pessoa está, de acordo com esse versículo, nenhuma pessoa está predestinado a perecer. E a crença em Jesus pode mudar o destino da pessoa.
Também Tiago 5,14, devemos orar pelos irmãos enfermos. Então está mostrando que o sofrimento devido à enfermidade, devido a doenças, não existe por causa da predestinação de Deus. E Mateus 7,7, esse versículo ele é muito conhecido. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Então todas as coisas não se realizam simplesmente pela predestinação de Deus, de acordo com esse versículo, mas precisa do esforço humano. Aquele que pedir vai ganhar, aquele que buscar vai encontrar, aquele que bater, a porta vai se abrir. Ou seja, depende também do ser humano. Então, se todas as coisas fossem realizadas simplesmente pela predestinação absoluta de Deus, por que na Bíblia está enfatizando, então, os esforços do ser humano? Então, essa controvérsia, esse problema teológico afeta a vida de muitas pessoas de fé. Se nós acreditarmos simplesmente na crença tradicional de que tudo é predestinado por Deus, então as orações lacrimosas, o evangelismo, a caridade, os esforços humanos para levar uma vida melhor, uma vida de fé, tudo isso seria sem valor, seria inútil, porque não poderia mudar o que já está definido por Deus. Mas na Bíblia está enfatizando também os esforços humanos. Então esse problema tem causado angústia, principalmente naquelas pessoas que de bom coração estão buscando entender, estão buscando servir, estão buscando seguir a vontade de Deus. Então é importante a gente entender como que o princípio trata com esse problema, como que o princípio explica essa questão. Então, na conferência da predestinação, a gente vai estar estudando sobre esses 3 pontos principais para nós entendermos a relação da questão da predestinação de Deus com a porção de responsabilidade humana. Nós vamos estudar sobre a predestinação da vontade de Deus, depois nós vamos entender sobre a predestinação do cumprimento da vontade de Deus e a predestinação da pessoa, do homem, que é chamado para realizar a vontade de Deus. Entendendo esses 3 pontos, a gente vai esclarecer mais esse difícil mistério, né, que está dentro da Bíblia e que afeta a vida de muitas pessoas de bom coração, de pessoas religiosas. Então, primeiramente, seção 1, a predestinação da vontade. Vamos entender o que é isso. Primeiramente, nós temos que entender o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é realizar a finalidade da sua criação. Como nós vimos no princípio da criação, Deus ele quer realizar o reino dos céus na terra através das 3 grandes bênçãos e com isso sentir felicidade. Então a realização da finalidade da providência da restauração. Este é o plano, esse é a vontade de Deus. Como Deus ele é único, eterno, imutável e absoluto, então a sua vontade também ela é única, eterna, imutável e absoluta. Então, a predestinação da vontade de Deus, ela é absoluta. Então, existem vários níveis de predestinação, como nós mencionamos. Primeiramente, a predestinação da vontade de Deus, ou seja, aquilo que Deus planejou, ele predestina absolutamente. Por exemplo, Deus não vai desistir no meio do caminho de realizar o reino dos céus, que ele já planejou. Então, Deus não vai desistir de salvar o ser humano, que ele já predeterminou isso desde o início, como a gente pode ver, por exemplo, em passagem como Isaías 46:11, que ele fala que vai realizar plenamente tudo o que ele planejou. Então Deus, ele determina a sua vontade, o seu plano, e ele trabalha consistentemente para poder cumpri-la. E como Deus ele é a essência do bem, a finalidade da criação de Deus, a finalidade da providência, da restauração de Deus e a própria vontade de Deus são boas, ou seja, são do bem. Então Deus predestina a sua vontade para ser do bem e não do mal. Então Deus não predestina coisas ruins. Qualquer coisa ruim que aconteça na vida de uma pessoa não é por predestinação de Deus, porque Deus ele é a essência do bem. Então o resultado do mal não aconteceu por causa da predestinação de Deus, mas é o resultado de que quando Satanás invadiu, porque o ser humano deixou de cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Então Deus não predestina o mal. Por exemplo, a queda do homem, o julgamento dos homens decaídos, a própria destruição do universo, tudo isso é um resultado do mal. Não aconteceu por causa da predestinação de Deus, mas ocorreu porque o ser humano não cumpriu a sua responsabilidade, então deu uma condição para que Satanás pudesse causar essas coisas. Se isso tudo fosse predestinação de Deus, Deus não seria o sujeito de bondade, porque ele estaria predestinando algo do mal também. Deus não iria lamentar o mau resultado de sua própria predestinação, como nós vemos em Gênesis 6:6,
Deus se arrependeu de ter colocado o homem na terra. Também, o primeiro livro de Samuel 15:11, o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter feito rei a Saul, ele se desviou de mim. Então, se o fato de Saul desviar de Deus já tivesse sido predefinido, predeterminado por Deus, não haveria motivo para Deus arrepender disso. Também a questão da queda do homem, se a queda do homem fosse predestinação de Deus, não haveria motivo para Deus se arrepender. Tem muitas pessoas cultas, né, pessoas que estudiosos, que ensinam, que explicam que a própria queda do homem foi uma predestinação de Deus, já estava pré-definida por Deus, para que Deus pudesse mostrar o seu poder, para que Deus pudesse mostrar a sua magnitude para o ser humano depois que ele virasse pecador. Mas como se explica essa passagem de Gênesis 6:6 que mostra que Deus se arrependeu, não só se arrependeu, mas sentiu dor no seu coração depois do homem ter caído. Então não faz sentido essa visão, né, de que Deus predestinou a queda do homem. Deus não predestina nada para o mal, Deus não predestina o sofrimento dos seus próprios filhos. Como nós vimos, Deus é aquele pai de amor e de coração, como nós estudamos no princípio da criação. Então a predestinação da vontade de Deus ela é absoluta. Por isso, quando uma pessoa falha em realizar, mesmo que Deus tenha que trocar a pessoa, ele tenta cumprir até o fim, ele não desiste da sua vontade. Por exemplo, quando ocorreu a falha de Adão, Deus chamou Jesus como segundo Adão, como está escrito na Bíblia, ele veio na posição de segundo Adão. Como nós vimos na missão do Messias, Jesus não pôde realizar tudo 2000 anos atrás, por causa da falta de fé do povo judeu. Então Deus vai mandar o Senhor do segundo advento, ou a volta de Cristo, porque a vontade de Deus ela vai continuar. Quando a família de Adão falhou, Deus chamou a família de Noé. Quando houve uma falha, Deus chamou a família de Abraão. Quando Abel morreu, Deus chamou Sete em seu lugar e continuou o trabalho. Quando ocorreu a falha de Moisés no deserto, Deus chamou Josué no seu lugar. Quando Judas Iscariotes traiu Jesus, Deus chamou Matias no seu lugar. Então, mesmo que Deus tenha que trocar o ser humano, trocar a pessoa, Deus ele ainda vai cumprir a sua vontade, porque a vontade de Deus ela é absoluta. Então é importante entender, a primeira parte, a vontade de Deus, o plano de Deus, ele determina, ele predestina de uma forma absoluta. E isso não muda de jeito nenhum, porque Deus ele é absoluto. E a vontade de Deus depende unicamente de Deus. Então nós vamos ver na seção 2 sobre a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus. Já é um pouco diferente. Deus predestina a sua vontade e ele vai tentar cumprir essa sua vontade, trabalhando juntamente com o ser humano. Então, a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus. Para poder realizar a vontade de Deus 100%, é preciso um trabalho conjunto de 95% de responsabilidade de Deus e 5% de responsabilidade do ser humano, responsabilidade do homem. Nós vimos isso na seção 5 do princípio da criação. Então, nós podemos ver na Bíblia, Tiago 5:15, a oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, essa parte da vontade depende de Deus. Marcos 5:34, mas ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Ou seja, a parte de Deus ele sempre faz. Mas também tem a parte do ser humano, Mateus 7:7. Pedi e vos será dada, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha e quem bater abrir-se-á. Então a vontade está predestinada para ser cumprida pelo cumprimento da própria porção de responsabilidade humana junto com o trabalho de Deus. Então a predestinação da vontade de Deus é absoluta, mas a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus, ela é relativa, porque depende do ser humano. E o ser humano, às vezes, ele pode cumprir e às vezes ele pode falhar, como nós vimos, por exemplo, na questão da queda do homem, como nós vimos na consumação da história humana, nós vimos na missão do Messias, que muitas vezes o ser humano falha. Por exemplo, no caso de Jesus, a vontade de Deus para a época de Jesus, como nós já estudamos, era que Jesus viesse na terra, fosse aceito como Messias, tanto é que o próprio Jesus falou isso, né? Que a vontade de Deus é que me aceitem como Filho de Deus. E o povo se unisse a Jesus juntamente com João Batista e Jesus realizasse o reino dos céus. Esta era a vontade de Deus absoluta, que não muda. Mas para isso,
Deus fez a sua parte, 95%, preparando o povo, preparando todo o ambiente interno, externo, preparando João Batista para ajudar Jesus, os profetas em geral, e enviando seu filho Jesus. Esse era o 95% de Deus. Mas tinha a parte do ser humano, que era acreditar, seguir, servir Jesus e unir em um só corpo com ele. Essa parte dependia exclusivamente do ser humano. Mesmo que Jesus se esforçou, mesmo que Deus deu inspiração, as pessoas acabaram falhando essa sua responsabilidade. Então, como conclusão, o cumprimento da vontade de Deus naquela época não foi possível devido à falha do ser humano. Então, nós podemos entender através desse exemplo por que a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus é relativa e não absoluta, porque depende da porção de responsabilidade humana. Então, na seção 3, vamos tratar sobre a predestinação do homem. Então, nós vimos já sobre a predestinação da vontade e a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus. Então, a mesma coisa, quando Deus chama uma pessoa para poder cumprir a sua vontade, essa pessoa deve cumprir os seus 5% de responsabilidade. Então, para cumprir a vontade de Deus 100%, é preciso um trabalho conjunto de 95% de Deus, mais 5% do ser humano. Essa questão da porção de responsabilidade humana que o princípio divino revelou, explicou na seção 5 do princípio da criação, é um ponto muito importante para o ser humano, porque até hoje o ser humano tem vivido sem saber sobre essa porção de responsabilidade. E isso tem causado muita confusão. Por exemplo, o ser humano tem interpretado que as coisas ruins que acontecem na sua vida pode ter sido por predestinação, por desejo de Deus. Enquanto, na verdade, nós percebemos que não, mas é quando o ser humano falha na sua responsabilidade e Satanás acaba invadindo, tendo condições, né, para poder causar algum resultado ruim. Então, o ser humano precisa fazer a sua parte, o seu esforço humano. Então, para a predestinação do ser humano também, do homem que vai cumprir a vontade de Deus, ela é relativa. Por exemplo, no caso de Moisés, como nós vamos estudar mais à frente também sobre a história de Moisés. Se Moisés cumprir a responsabilidade, ele deve se tornar a figura central para o êxodo, para tirar o povo do Egito e levar até Canaã, cumprindo a sua vontade. Mas como nós vemos na Bíblia, ele bateu na rocha 2 vezes, isso, de acordo com o que está mostrando na Bíblia, foi uma falha de Moisés e ele acabou morrendo no caminho para Canaã. Então, mesmo que Moisés tenha sido predestinado, chamado para realizar a vontade de Deus, ele acabou, Deus teve que trocar Moisés por Josué no meio do caminho. Judas Iscariotes foi chamado, foi predestinado para ser o discípulo de Jesus, completar o número 12, que era um fundamento importante para Jesus. Quando ele se tornou um traidor, Deus chamou outra pessoa, chamou Matias, para completar o número 12. Então, o ser humano é relativo, ele não tem como Deus predestinar que aquela pessoa que ele chamou vai ser absoluto para realizar a vontade de Deus. O povo judeu, quando eles entregaram Jesus à crucificação, eles perderam o qualificativo de povo escolhido. Então, a conclusão aqui é que a predestinação do homem, a predestinação da pessoa que vai realizar a vontade de Deus, ela é relativa e não absoluta, porque depende do cumprimento da sua porção de responsabilidade humana e ela pode cumprir ou não cumprir. Então, todos estão predestinados a serem salvos. Então, a condenação do ser humano não é uma predestinação de Deus. Realmente não tem. Aquelas pessoas que acreditam, né, na teoria da predestinação absoluta, acham que Deus, entendem, né, que Deus escolheu alguns para serem salvos e alguns para serem condenados. Mas Deus, como Pai de amor, todos os seus filhos estão predestinados para serem salvos. 2 Pedro 3,9 está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quando fala que Deus é longânimo, significa que ele está pacientemente, calmo, passivo, conduzindo o ser humano até o ponto onde todos podem ser salvos. Então, a predestinação do homem, ou a predestinação da pessoa que Deus chama para realizar a sua vontade, é relativa, porque depende da porção de responsabilidade humana. Essa é a razão porque, como nós vimos na Bíblia, existe uma ampla base bíblica para insistir sobre a predestinação e também para negar a predestinação. Era inevitável que Deus colocasse esses pontos da predestinação dentro da Bíblia. As condições e qualificativos para ser a figura central da providência. Então, o que Deus leva em conta quando ele vai escolher, chamar uma pessoa
predestinar uma pessoa para cumprir a sua vontade, existem alguns pontos. Por exemplo, essa pessoa deve fazer parte da nação escolhida ou do povo escolhido. Como nós vimos na Bíblia, depois que Deus estabeleceu o povo judeu, todas as figuras centrais, todos os centros, né, da providência que Deus chamou para realizar a vontade de Deus, era de dentro da nação escolhida do povo judeu. Essa pessoa deve ter antepassados com boas realizações, deve ter um bom fundamento dos seus antepassados. Também essa pessoa deve ser dotada de uma adequada disposição natural para o cumprimento da vontade de Deus, ou seja, a característica pessoal da pessoa também deve ser de uma forma que Deus consiga usar para a sua vontade. Posteriormente, né, depois de ser chamado, essa pessoa deve ter boas condições nas quais possa crescer e trabalhar durante a sua vida. Então, o ambiente externo também Deus leva em conta quando Ele vai chamar uma pessoa para cumprir a sua vontade. E essa pessoa, principalmente, ela tem que estar no tempo e no lugar certo, de acordo com a necessidade de Deus. Então, todas aquelas pessoas que Deus chamou Noé, depois Deus chamou Abraão, depois trabalhou com Isaac, com Jacó, José, Moisés, Josué, todas essas pessoas, eles cumpriram esses requisitos. Por isso Deus pôde chamar para ser a figura central da providência, ou para ser o centro da realização da sua vontade naquela época. Então, mas mesmo com todas essas condições, a predestinação do homem ainda é relativa, porque ele pode cumprir ou não cumprir a sua porção de responsabilidade, como a gente vai estudar de forma bem mais aprofundada na parte 2 do princípio divino, onde nós começaremos a estudar sobre as famílias, até onde eles cumpriram as suas responsabilidades e até onde falharam e deixaram para a próxima geração cumprir. Seção 4, a elucidação dos versículos bíblicos que justificam a teoria da predestinação. Então, uma vez que nós verificamos, né, que existem 3 tipos de predestinação, apenas a predestinação da vontade de Deus absoluta, a predestinação do cumprimento e também a predestinação da pessoa que vai cumprir é relativa, porque o ser humano pode falhar. Então nós temos que explicar o que significam aqueles versículos bíblicos que parecem que estão apoiando a predestinação absoluta por parte de Deus. Então o primeiro é Romanos 8, do 29 ao 30. Como nós já mostramos nessa conferência, está escrito: aqueles que dantes predestinou, também, aqueles que dantes conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aparentemente, depende tudo unicamente da porção de responsabilidade de Deus. Só que, na verdade, nesse versículo apenas ficou omitida a questão da porção de responsabilidade, porque primeiro Deus conhece, depois Ele predestina e chama a pessoa. Quando Ele chama, aí entra a porção de responsabilidade humana. Se Ele cumprir, Ele vai ser glorificado, Ele vai ser justificado, o seu chamado, e Ele vai ser glorificado. Caso Ele não cumpra, Ele não vai ser justificado e nem glorificado. Pelo contrário, Ele pode morrer ou Ele pode falhar na sua porção de responsabilidade humana. Então essa passagem não prova a predestinação absoluta de Deus, mas apenas omitiu essa parte da porção de responsabilidade humana. Deixou de forma subentendida esta parte. Então, quando fala, a esses também justificou, somente aquele que cumpriu a sua porção de responsabilidade humana poderá ser justificado, né, por Deus. Ou seja, o seu chamado seria justificado por Deus após ele cumprir sua responsabilidade humana. Também outro versículo que parece apoiar a predestinação absoluta de Deus, Romanos 9, 15 e 16. Compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende daquele que quer, nem do que se esforça, mas de Deus que compadece. Então esse versículo também não prova a predestinação absoluta de Deus, somente está enfatizando que apenas Deus sabe quem é mais preparado para fazer o seu trabalho. Então, na verdade, para Deus chamar uma pessoa para cumprir a sua missão, a sua vontade aqui na Terra, não depende realmente da pessoa, mas depende unicamente de Deus, que sabe quem é mais preparado. Então, essa passagem não mostra, não prova que tudo é predestinado por Deus, mas simplesmente mostra que Deus é que sabe quem é mais preparado para fazer o seu trabalho providencial. Também Romanos 9, 21. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, depois da queda, o ser humano se tornou miserável e foi para um nível muito baixo. Deus deu a porção de responsabilidade humana para que o homem cumprisse e aperfeiçoasse. Mas o ser humano, ignorando essa responsabilidade humana, ele caiu e ficou num nível miserável.
Então Deus tem que tirar o ser humano desse nível decaído, miserável, e levar o ser humano até a perfeição de novo. E no meio do caminho, o ser humano ele não está numa condição de reclamar da forma que Deus o trate, para poder tirá-lo da posição decaída e levar até a posição original. Então esse versículo bíblico apenas enfatizou que o ser humano, nesse estado miserável, nesse estado decaído, que o ser humano se encontrou depois da queda, não está numa posição que ele possa reclamar da maneira como Deus o trata, seja a maneira boa ou seja má. Essa passagem não negou também a porção de responsabilidade humana. Nós sabemos que na providência de Deus, mesmo quando nós olhamos a Bíblia, a história do povo judeu e dos personagens que Deus chamou, nós percebemos que muitas vezes Deus teve que dar dificuldades para essas pessoas. Deus não simplesmente tratou eles com muito amor, com muito carinho, de uma forma fácil externamente. Muitas vezes Deus os enviou para serem escravizados, Deus os disciplinou de forma forte. Então, essa passagem bíblica apenas está dizendo que o ser humano não está numa condição para reclamar disso, mas ele tem que aguentar esse trabalho de Deus, porque isso é para o seu próprio benefício. Então, essa passagem não nega a porção de responsabilidade humana e ela também não prova que a predestinação de Deus é absoluta. Então, para poder realizar a vontade de Deus, é absolutamente precisa a porção de responsabilidade de Deus, mais a porção de responsabilidade humana. Calvino defendeu com obstinação a sua teoria da predestinação. A razão disso é que ele achava, ou ele sentia de alguma forma, que o cumprimento da vontade era somente pelo exercício de Deus, sem saber do relacionamento da porção de responsabilidade humana com a porção de responsabilidade de Deus. Então, dentro do mundo cristão, como nós enfatizamos lá no início, devido a essa questão da predestinação, surgiram dois tipos de visões, na verdade, outros tipos, mas dois principais. Um que defende a questão da predestinação absoluta de Deus, baseado na Bíblia, baseado naquelas passagens que nós mostramos, e um outro grupo com ideias que é chamada de arminianismo. Essas pessoas, eles negam essa questão da predestinação absoluta e enfatizam a fé do ser humano. Então, por que surgiram controvérsias dentro da própria Bíblia? A razão é esta questão da porção de responsabilidade humana que nós acabamos de explicar agora. Então, vamos resumir tudo aqui nesse último slide. A predestinação da vontade de Deus, ou o plano de Deus, é absoluto. Por exemplo, realizar o reino dos céus, ele vai ser realizado com certeza. Isaías 46:11 diz que o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, porque assim eu disse, acontecerá, e eu determinei e eu também o farei. Então, está dizendo claramente, a predestinação do plano ou da vontade de Deus, que é a mesma coisa, é absoluta. Mas a predestinação para a realização do plano de Deus, em determinada época ou em determinado momento, não tem como ser absoluto, porque depende do ser humano. Depende do trabalho do ser humano em conjunto com o trabalho de Deus. Deus sempre vai fazer a sua vontade, a sua parte, mas o ser humano pode falhar. Por exemplo, a questão da realização do reino dos céus na época de Jesus. Mesmo Deus tendo feito toda a sua vontade, mesmo Deus tendo feito toda a sua parte, mesmo Jesus tendo feito toda a sua parte 100%, sem erro, sem falha, o ser humano acabou falhando. Então o reino do céu não foi possível realizar naquela época. A predestinação da pessoa que realizará o plano de Deus também não é absoluto, mas é relativo, porque essa pessoa pode falhar em sua porção de responsabilidade e isso pode mudar para outra pessoa. Por exemplo, no caso de Adão, quando a família de Adão falhou, Deus chamou a família de Noé. Quando Adão falhou em realizar o reino dos céus, de acordo com a Bíblia, Jesus veio na posição de segundo Adão. Quando João Batista também falhou, como nós vimos na porção de responsabilidade humana na missão do Messias, João Batista não pôde ser o primeiro discípulo de Jesus, Pedro foi chamado no seu lugar. Então, concluindo aqui, a vontade de Deus é absoluta, o cumprimento da vontade de Deus naquela época determinada é relativo e a pessoa que vai realizar isso também é relativo. Muito obrigado pela atenção.